Amém? E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante pertinente para nossas vidas. Então nós vamos ler alguns textos. Está em Gênesis, capítulo 34, o primeiro texto. E diz assim, o versículo 1. E Diná, filha de Lia, ela gerou a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E quando Siquém, filho de Amor, o Heveu, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a desonrou. E a sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e ele amou a donzela e falou amorosamente à moça. E Siquém falou com seu pai Amor, dizendo: toma-me esta donzela por mulher. E Jacó ouviu que ele havia desonrado Diná, sua filha. Ora, seus filhos estavam com seu gado no campo, e Jacó manteve-se quieto até eles chegarem. E Amor, pai de Siquém, saiu para ter com Jacó, para conversar com ele. E os filhos de Jacó vieram do campo quando ouviram sobre isso. E os homens se entristeceram e se iraram muito, pois ele havia feito loucura em Israel, ao deitar com a filha de Jacó, coisa que não deveria ter sido feita. Para que nós possamos entender aqui, a filha de Jacó, a única filha mulher de Jacó, foi estuprada, amém? É isso aqui, é isso que está dizendo aqui, foi abusada. Os irmãos dela, que eram aqueles 12 e tantos lá, os filhos de Jacó, estavam no campo, o pai dele esperou e não falou nada. No versículo 25 do mesmo capítulo, e diz assim: e aconteceu no terceiro dia, que quando eles estavam doloridos, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada homem a sua espada e vieram contra a cidade corajosamente e mataram todos os homens. Para que nós possamos entender, Siquém foi lá, estuprou Diná, certo? Depois de estuprar Diná, ele foi até o pai dele, falou para o pai dele falar com Jacó, para pedir ela em casamento, depois do abuso. Só que tinha dois cidadãos ali, que eram irmãos legítimos, de pai e mãe, filho de Leia, que não engoliram essa história, que foi Simeão e Levi. E foi o versículo que nós lemos. Você tem que prestar muita atenção nisso. Eles fizeram festa, eles festejaram o casamento, Siquém e Diná festejaram, o povo todo festejou, os filhos de Jacó, principalmente Levi e Simeão, deu bebida para todo mundo. E aí o versículo 25 diz que: e aconteceu que no terceiro dia, quando eles estavam doloridos, dois dos filhos, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram seus homens, deram espada e vieram contra a cidade corajosamente e mataram todos os homens. Eles mataram o pai de Siquém e Siquém, seu filho, ao fio da espada. E tomaram de volta Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porque eles haviam desonrado a sua irmã. Tomaram as ovelhas deles, e os bois, os jumentos, e o que estava na cidade, e o que estava no campo, e toda a sua riqueza, e todos os seus pequenos e suas mulheres, eles tomaram cativas e saquearam tudo que havia na casa. E Jacó disse a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado para me fazer cheirar mal entre os habitantes da terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pequeno em número, eles se unirão contra mim e me matarão, e serei destruído, eu e minha casa. Olha o tamanho do rolo. Simeão e Levi não engoliram a história, certo? Mexeram com a minha irmã. Eles tramaram algo. Esperaram a festa começar, todo mundo bêbado, todo mundo muito louco, cansado. E quando todo o povo de lá estava cansado, eles na surdina pegaram os seus, espada para tudo quanto é lado, matou todo mundo, começando do pai, o filho, tomaram sua filha de novo, saíram. E isso foi muito mal aos olhos de Jacó, porque Jacó ainda era uma construção de povo. Era Jacó, seus filhos, as esposas dos seus filhos, os servos. Jacó veio a ser Israel, né?
Ele veio a ser o povo que existe hoje. Mas até então ainda era construção. Jacó ainda fala aqui, ó, vocês para mim é pesado demais. Por quê? Porque eu ainda sou muito pequeno. Agora os outros povos, as outras famílias vão saber o que vocês fizeram e vão pisar em mim. Vai acabar comigo. Vão acabar comigo. Isso tinha era muito coerente. Por quê? Porque ele estava em construção. Uma família sendo construída e Simeão e Levi agindo por impulso, por raiva, por ódio, por pura carnalidade, colocou o crescimento da família, a edificação da família, a solidificação da família em risco. Por quê? Porque por conta dos atos deles, tudo poderia vir por água abaixo. Nós vamos pegar essa parte e já aplicar na sua vida, na minha vida, na vida de muito crente, na vida de muita gente, nas igrejas, na vida de muita gente que nós conhecemos. Nós começamos um propósito. Nossos pais começaram um propósito. Os pais dos nossos pais. E o diabo, se tem uma coisa que o diabo odeia, mas odeia com força, irmão, não é o quanto você canta na igreja, o quanto você prega na igreja. Não é o quanto você fala em língua estranha. O quanto você expulsa demônio. Ele não está nem aí para isso. Porque você expulsa de um lugar e ele vai para outro. Mas tem um negócio que o diabo odeia, é família. Porque a primeira coisa que Deus fez na vida do homem foi a família. Instituiu família. E o diabo detesta família. Eu estou pregando aqui para vocês, o diabo, ele pode, se Deus permitir, como fez no vídeo de Jó, tocar nas minhas cordas vocais, tocar na minha conta, não sei o que pode acontecer se ele tocar lá. Ele pode fazer o que ele quiser, se Deus permitir. Mas o diabo vai tentar, na verdade, mesmo contra a minha família. Porque ele sabe que se ele desestabilizar a minha família, ele me desestabiliza. Não é à toa que, principalmente no nosso país, é muito comum ver o pai de família ser atacado pelo diabo. Porque se o pai é tocado, desestabiliza o resto. Dificilmente você vai ver um pai que foi abandonado e segurou o reggae sozinho. É difícil. Tem. É difícil. Agora a mãe sim. Mas por quê? Porque o diabo sabe aonde toca. Vocês têm se disposto, se disponibilizado a servir a Jesus. E eu quero dizer para vocês, o diabo vai se levantar não contra a música que vocês cantam, contra a palavra que vocês pregam, mas contra o seu lar, contra a sua família, porque ele sabe que se tocar na sua família, no seu casamento, ele desestabiliza o resto. Jacó estava crescendo como nação. O que o diabo faz? Vai na família, pega 2 espertões lá, movidos pelo ódio, que tramam algo e coloca o crescimento da família em risco. Isso acontece o tempo todo. Aconteceu na vida de, talvez, de todos nós. Na minha vida, na vida de cada um de vocês, os nossos pais, os nossos avós, o diabo, e parece que o diabo ele gosta de repetir o ciclo. Ele vai repetir o ciclo. Parece, né, que ele tenta. Para fazer a gente acreditar em maldição hereditária. Não. Meu pai tinha isso aqui, então provavelmente eu vou ter também. Tem muito crente que crê nisso. Porque o diabo ele trabalha no padrão dele, que é atacar a família. Que é repetir o padrão. E por que eu estou falando sobre a vida de Jacó e Simeão? Porque o que eles fizeram atraiu maldição para a vida deles. O que você faz? Tiago fala isso, né? Que a língua é o órgão mais poderoso do corpo humano, não é? Que tem inclusive capacidade de tocar fogo numa floresta, não é? Eu e o Flaviano que o diga. Você não pode ficar falando muito, né, Flaviano? Um dia, Flaviano, acho que 4 anos, você voltou? 4, né? Não, 3 anos atrás. Eu tô com a ideia, vamos pensar. Ele falou, mano, Deus falou comigo em sonho. Deus falou comigo em sonho. Foi, Flávio? Deus falou comigo, Deus tem falado comigo, não sei o que, Deus falou comigo.
Acho que era tempo de voltar, né? Tempo de voltar e tal. Amém, bênção. O sonho foi isso aí. Só que quando o diabo ele tem capacidade de tocar na língua de alguém, já muda as coisas. Porque recentemente o sonho foi meu, né, Favela? Aí pegaram uma informação de sonho desconexa, do nada, assim, ó. E aí quem sonhou não foi mais Flaviano, foi outro. O outro sonhou que Deus deu a revelação que ele tinha que sair. A língua é uma desgraça, irmão. Ou uma bênção. Não só o que você fala, mas o que você faz atrai para você bênção ou maldição. O que Levi, vamos focar em Levi, amém? Simeão e Levi, mas Levi é o foco aqui, não eu, o pai dos Levitas. Levi atraiu maldição para a vida dele. Por quê? Porque existia uma casa em construção, existia uma família, uma nação em construção, e a atitude de Simeão e Levi pôs em risco essa solidificação, essa construção. E como você sabe, Levi, agora sou eu, que essa atitude de Levi atraiu maldição? Isso que nós lemos foi a plantação daquilo que ele colheu, amém? A lei da semeadura. A lei da semeadura. Porque lá em Gênesis capítulo 49, o que acontece agora? Depois de tudo isso que aconteceu, a família de Jacó de Feto começa a crescer em número, aí vem a fome, aí o que eles fazem? Aliás, eles vendem José depois disso, né? Vendem José vai para o Egito e tal, e aí no meio desse tempo aí, o povo passa fome, Jacó pega os filhos dele, manda para o Egito para pegar comida, eles descem para o Egito, Jacó encontra com José, e agora antes de morrer, o que Jacó faz? Me lembrei. O que Jacó faz? Reúne todos os filhos, os netos, toda a família, e eram 400, irmão, era gente, hein? 400 e poucos homens lá, reúne e começa a abençoar cada um. É de praxe, né? Era de praxe os pais abençoarem antes de morrer. E eles começam a abençoar, só que logo de início, Simeão e Levi, quando ele chega, fala assim, ó, versículo 5, diz assim, na hora de abençoar os dois, Simeão e Levi são irmãos, e instrumentos de crueldade são em suas habitações. Ó, minha alma não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia. Porque na sua ira mataram um homem, e na sua fúria derrubaram um muro. Ó o versículo, ó o próximo. Maldito seja o seu furor. Olha o que o pai falou para os filhos. Maldito seja o seu furor, pois foi violento, e sua ira pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Isso daqui é a colheita das ações que eles tomaram. A ação que você toma, as palavras que você fala, elas geram bênção ou maldição. Elas geram bênção ou maldição. Isso não é uma escolha sua, é um fato. O que você fala, o que você faz, gera para você bênção ou maldição. E isso daqui foi o que gerou. Foi gerado pela ação de Levi e de Simeão. Maldito seja o seu furor. Eu os dividirei. Sabe por quê? Porque no momento de raiva, no momento de fúria, no momento de ódio, no momento de distração, tomaram atitudes que não deveriam tomar. As coisas estavam sendo consertadas pelo pai. Existia uma hierarquia, uma bênção. Só que os filhos, dois ali, no momento de distração, jogaram tudo a perder. Cuidado com as distrações. A distração pode fazer você jogar tudo a perder. Tem muitos homens hoje, dentro das igrejas, destruindo suas famílias por conta de distrações. Tem muitos familiares, muitas pessoas destruindo seus ministérios por conta de distrações. E você, nessa noite, está aqui para ouvir uma palavra, para entender que Jesus, Ele está construindo, Ele está restabelecendo, Ele está solidificando a sua casa, a sua família, a sua prole, a sua estrutura. E nada pode te distrair daquilo que Deus está fazendo em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Tome cuidado com as distrações. Entendemos até aqui? Teve a plantação, que foi a atitude deles. E teve a colheita, que foi a maldição. Eu os dividirei em Israel. O que está dizendo? O que Jacó está falando? Vocês não serão nada. Vocês não existirão mais. Por conta da atitude que vocês tomaram, vocês não existirão. Eu quero pedir para vocês, feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. E erga suas mãos, sua mão direita. Erga sua mão direita em nome de Jesus. Que a sua família nessa noite esteja guardada pela unção poderosa do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde a sua casa. Que toda cilada do diabo para distrair aqueles que estão na sua casa, distrair você, para colocar em xeque a sua casa, seja repreendido em nome de Jesus. O Senhor está na sua casa, e assim como o profeta Josué disse um dia, você e sua casa servirão ao Senhor. Todo levante do diabo está repreendido, toda distração está repreendida, e nada poderá abalar a construção do seu lar em nome de Jesus. Pegue para você essa palavra. Pegue para você essa palavra. Porque para mim é muito mais fácil pregar, e talvez seja muito mais aceito para você pregar, que o Senhor vai te encher de unção daqui para frente, e Ele vai em nome de Jesus, que o Senhor vai te encher, aleluia, do poder de expulsar demônios, de curar enfermos, de ressuscitar mortos, e pode acontecer em nome de Jesus, vai, mas mais importante do que isso, o Senhor tem ministrado uma palavra nessa noite, que é aqui para que você, mulher, homem, jovem, casado, solteiro, não importa, cuide da sua casa. O diabo está furioso contra o seu lar, porque tem saído bênção de lá, mas está derrotado em nome de Jesus, porque o Senhor é pela sua casa, Ele é a sua bandeira. Essa é a palavra de direcionamento nessa noite para você, para minha casa e para sua casa. Porque tem muita gente, irmão, que de fato são chamados por Deus, está cheio de unção, revela, interpreta línguas, e com a casa destruída, está repreendida em nome de Jesus. A sua casa é do Senhor, a sua casa é de Deus, a sua casa é de Deus, a sua casa é de Deus em nome de Jesus. E nada vai tocar, mas cuide com as distrações. O que foi que fez com que a espada nunca cessasse na casa de Davi? Vocês lembram qual foi o pecado? Lembra? Davi devia estar fazendo o quê? Guerreando, não era? E naquele dia ele decidiu não ir. Até que se distraiu. E aí se distraiu. Ó, irmãos, foque em mim. É importante demais para a vida de vocês, para nossas vidas. Davi deveria estar trabalhando, guerreando, não é? E um dia não foi. Homem, irmão, é feito. Flaviano, Martim. Homem é feito para trabalhar. Homem que não trabalha não presta. Homem que não produz não serve para nada. Não serve. Homem que não produz não serve para nada. Deus criou o homem para trabalhar. Homem que não trabalha é esterco. Não serve. Homem improdutivo destrói. Porque vive distraído. Não importa o que aconteça. Se fechar todas as portas, se vira. Só não para. Porque Deus não criou vocês para estarem parados. Deus não criou vocês para estarem estagnados. Deus não criou vocês para estarem sem produzir. Mas continuando. Então, a plantação e a maldição. Então, qual foi a maldição? Eu quero resumir uma só. E você que está com a caneta aí, que eu estou vendo com algumas pessoas está, escreve, pode escrever assim, ó. Eu os dividirei. Eles seriam dissipados, não existiria mais.
Simeão e Levi, acabou. Eu estou dizendo que vocês não mais existirão. Vocês não mais existirão. Essa era a maldição. Mas, eu quero que vocês pulem lá, nós vamos estar na parte final. Êxodo capítulo 32. Isso é uma bênção, irmão. Nós estamos sobre a bênção da palavra. Bênção da palavra. Êxodo capítulo 32, se os irmãos acharam. Fica aí e olha para mim. Daqui, da bênção de Jacó até Êxodo 32, passou pelo menos 440 anos. 440 anos. Aquele Levi morreu. Amém? Aquele Simeão morreu também. Agora o que tinha eram os descendentes. Eram os descendentes. Filhos dos amaldiçoados. Não existe, Jesus diz que ninguém paga pelo pecado de ninguém. Amém? Ou não amém? Amém, né? Jesus disse isso. Ninguém paga pelo pecado de ninguém. Aquele que pecar, esse daí vai pagar pelo seu pecado. Mas existem pecados e condenações e maldições como essa que a família sofrerá também. Davi pecou, mas a sentença foi: a espada nunca cessará na sua casa. Os filhos de Davi sofreram por conta dele. Nós, muitos de nós, ou alguns de nós, vivemos situações porque os pais pecaram. Eu, meus irmãos, que os pais saíram, foram embora, abandonaram, sofremos por conta do abandono dos pais, por conta do rompimento da família. Então, não existe maldição, ninguém paga pelo pecado de ninguém, mas os atos geram maldições para as famílias. Isso é bíblico. Levi e Simeão, aqueles que pecaram não existiam mais, mas os filhos ainda existiam. E ainda aquela palavra de Jacó ainda estava ali. Eu os dividirei. 440 anos depois, Moisés, ele sobe o monte para orar. Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, 40 dias e 40 noites no monte orando, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. O povo, ele fica com saudade de Moisés, corre até Arão e fala: Arão, faz para nós Deus, não é? Não falou faz bezerro, faz deuses. O que Arão fez? Bezerro. Esse aqui é o que eu tenho na cabeça. Fez o bezerro de ouro. E começa uma festa, começa o congresso, começa a festividade, começa a adoração ao bezerro de ouro. E o barulho cantando lindo. Enquanto Moisés estava lá em cima, sozinho, buscando a Deus, não existia uma regra para não buscar Deus lá embaixo. Podia. Mas o povo, eles estavam olhando para o homem, enquanto deveriam olhar para o Deus que o homem estava buscando. Não é muito diferente do que nós vemos em muitas igrejas atualmente, por culpa dos próprios líderes. São tão amantes de si mesmos que eles querem que o povo o vejam como o único que pode atrair a bênção de Deus. A ponto do povo pensar: se esse aí for embora, o que será da nossa igreja? O que será da nossa nação? A igreja do Senhor continuará de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor vai até lá em Moisés e fala para Moisés: Moisés, desce logo, porque o alarido lá embaixo está alto. A festa está alta lá embaixo. Festa? Por quê? Ao Senhor não, para mim não. A festa é para Deus estranho. Eu estou bravo. Desce. Moisés desce, aí você já sabe da história, quebra a tábua de ouro, da tábua lá, da 10 mandamentos, se trepa todo porque Deus depois cobra ele depois, e lasqueira todo lá. Aí, nesse momento, por que você está contando isso, Levi? Porque Deus, ele começa a chegar a Moisés e falar assim: ó, eu vou destruir tudo, eu vou matar todo mundo. Olha, não quero, esse povo é ruim. Aí Moisés: não mata não, coitado deles, não, vamos ensinar, vamos embora. E Deus fala: não. Só que no meio desse povo aí se levantam os rebeldes. E querem, não vai continuar com o bezerro de ouro. Por que só Moisés? Eles começam nisso. Nesse meio,
Nesse meio, Moisés se levanta e grita. Quem? Aí está lá no versículo, vamos ler, versículo 26 do capítulo 32, diz assim, ó. Então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor? Quem está do lado do Senhor? Você está do lado do Senhor? Você está do lado do Senhor? Amém? Moisés levanta e grita: quem está do lado do Senhor? Que ele venha a mim. Olha como termina o versículo. E todos os filhos de Levi se achegaram a ele. E ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ponha cada homem sua espada sobre o seu lado, e entrai e sair de porta em porta do acampamento, e mate cada um o seu irmão, e cada homem o seu amigo, e cada homem o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia em torno de 3.000 homens. E os filhos de Levi se colocaram ao lado dele. Chegou o momento que Moisés precisava consertar o que havia sido, o que estava fora, o que estava quebrado. Lembra da palavra da divisão? A palavra de maldição era sobre a vida de qual tribo? Simeão e... tinha mais 10. Quando Moisés grita: quem está do lado do Senhor? A tribo de Benjamim, a tribo de Efraim, de Manassés, de Naphtali, ninguém se levanta. Ou seja, tinha muitos ali que estavam abençoados. A tribo de Judá não se levantou. O que seria o leãozinho não se levantou. Mas tinha uma lá que sabia que sobre a vida dele tinha maldição. Ele sabia, os príncipes de Levi sabiam que sobre a tribo deles havia uma palavra de divisão. Eles sabiam que sobre a vida deles havia uma palavra de mal. Mas no dia que surgiu a oportunidade, quem é que está do lado do Senhor? Os príncipes de Levi. Quando falo os príncipes, os líderes se levantaram suas mãos e gritaram: eu estou do lado do Senhor. A tribo de Judá não foi, Hugo. A tribo de Manassés não foi. Os filhos de José e Efraim não foram. Benjamim não foi. Mas a tribo amaldiçoada se levantou para o lado do Senhor. A tribo que havia sobre eles palavra de maldição se levantou para estar do lado do Senhor. Sabe o que significa isso? Alguém que sabia que sobre a vida deles havia uma palavra de maldição, encontrou o momento certo de refazer aquilo que se havia quebrado. Eu quero falar para você nessa noite, em nome de Jesus: a sua família, os seus pais, os seus antepassados, os seus avós, a linhagem da sua casa, a sua árvore genealógica, tudo aponta para uma família destruída. Os seus pais, os pais dos seus pais, como você foi gerado. Mas chegou o momento de você tomar posição na sua vida e Deus romper com a maldição e fazer com que você seja abençoado, a sua casa seja abençoada, os seus filhos sejam abençoados, e a partir de hoje o que foi maldição será transformado em bênção, em nome de Jesus. Não, mas olha, os meus pais, os seus pais não importam. Deus vai fazer de você uma casa de bênção em nome de Jesus. Que bom que você entendeu, Júlio. Você deu glória. Eu vou repetir para ver se os irmãos dão glória também. Deus vai fazer de você uma casa de bênção em nome de Jesus. Ah não, mas você tem histórico. Deus vai fazer uma casa de bênção em nome de Jesus. Ah não, mas os seus pais. Não, mas olha como começou. A sua família começou errado. A sua família está assim, a sua família está assado. Eu quero liberar a palavra de bênção para você em nome de Jesus. Se você estiver ao lado do Senhor, o Senhor transformará o que há de maldição em bênção. E a sua casa será, aleluia, do Senhor. A sua casa pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Então, quem é do Senhor?
E agora nós vamos encerrar com a parte mais linda. Números capítulo 18. Números capítulo 18. Números capítulo... Você vai sair com essa palavra? Porque eu tô com pessoas próximas a mim, íntimas a mim. E tem gente aqui que é filho de ninguém importante. Né? Filho de ninguém que possibilitava você a pregar em lugares, a ninguém investir em você, ninguém apontar você. Mas não é sobre isso. O Senhor chama os pequenos para confundir os grandes. O Senhor chama as coisas loucas para confundir as coisas, aquilo que acha que é sábio. Deus chamou vocês aqui, Deus trouxe vocês aqui, Deus escolheu vocês. Não é só para que vocês fiquem sentados em cadeiras, não é só para que vocês fiquem só se baseando naquilo que foi construído até agora. Mas Deus fará de vocês, Deus fará de nós uma nação, um povo de famílias abençoados. Números 18. Em Números 18, o que acontece em Números 18, para você entender? Chega um momento, querido. Chega um momento. Moisés começa a separar, olha, eu não vou estar na terra prometida, mas nós vamos começar a dividir a terra. Isso é projeto. Quem assistiu a live ontem, eu falei de projeto. O propósito é se colocar no lugar do propósito antes de chegar lá. Moisés não entrou na terra prometida, mas foi ele que fez a divisão, sabia? Ele dividiu, então, peraí. Ah, mas você não vai entrar, mas não vou entrar, mas eu estou chegando no propósito. Eu já vi o propósito. Ele dividiu a terra antes de chegar lá. Ele dividiu a terra antes de chegar lá. E aí ele começa. A tribo de Judá fica com aquela parte mais ao sul. A tribo de Naftali com aquela parte mais ao sul. E vai falando. Param todos os 12. Todos os 12 filhos aqui, ó. Parados, os príncipes. E Moisés começa a dividir para cada um. Você fica com a terra tal, você com a terra tal, você com a terra tal, você com essa parte, você com essa parte. Vai chegando. E Levi lá no último, lá no fundo. E quando Moisés chega no penúltimo, ele para no 11º e volta. Não fala bênção, não decreta bênção nenhuma sobre a vida de Levi. Eu imagino que algumas pessoas perguntaram, mas Moisés, faltou a tribo de Levi. Faltou uma. Ainda tem a tribo de Levi. Aí Moisés fala o que está lá no Números 18, 20. O Senhor falou para Arão. Está escrito Arão na de vocês também? Arão é o primeiro sacerdote, é o primeiro sumo sacerdote. Arão é um dos, ou talvez o maior representante da tribo de Levi, amém? Então é o mesmo que dizer assim, ó. E o Senhor falou a Levi, e o Senhor falou à tribo de Levi, aquela que não tinha terra: não terás herança nenhuma na terra deles. Nossa, que palavra dura. Eu acabei de dizer que eu estava com o Senhor, não foi? Nem terás qualquer parte dela. Olha, irmão, eu sou a sua parte. Aleluia. Eu sou a sua herança. Sabe o que o Senhor falou para a tribo de Levi? Não, mas olha, Judá vai ficar com o sul, a parte do sul é boa, Naftali vai ficar com o centro-oeste, é boa. Olha, Manassés vai ficar com uma parte boa, mas e eu? E o Senhor falou, você não vai ter terra nenhuma, porque aleluia, eu sou a sua parte. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu sou a sua herança, aleluia. O Senhor está respondendo orações de pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu sei disso. O Senhor está respondendo orações de irmãs e de corações contritos aqui nessa noite, eu sei disso. O Senhor te trouxe aqui para um culto com 8 pessoas, para te responder uma oração que você tem feito. Senhor, mas eu tenho visto acontecer na vida de pessoas próximas a mim. Senhor, eu tenho visto acontecer na vida de pessoas ao meu redor. Senhor, eu tenho visto acontecer, bênçãos chegarem. E a minha bênção, o Senhor vai falar para você: eu sou a
sua parte, eu sou a sua herança. O Senhor se lembre, assim como ele falou para Levi: ei Levi, lembra daquela vez que você se levantou sozinho para me honrar? Eu lembro daquilo lá e eu vou te retribuir. Você não vai ter terra, você não vai ter casa fixa, você não vai ter bem material, mas você me terá. Eu serei a sua herança. Quando tudo te faltar, eu estarei presente. Quando não tiver mantimento, eu estarei presente. Quando não tiver pessoa, eu serei a sua parte. Aleluia. Irmão, tem recompensa para quem estiver ao lado do Senhor. Tem recompensa para quem se levantar ao lado do Senhor. A sua família pode não te entender. Os atos dos seus pais podem ter trazido maldição, mas o fato de você se levantar para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, atrairá as bênçãos do Senhor para a sua vida. E Ele promete através da sua palavra: aquele que se levantou para ficar para o meu lado, eu serei a sua herança. Assim diz o Senhor. Aleluias. Ele será a sua parte em nome de Jesus. E para encerrarmos de fato, Deuteronômio capítulo 10, versículo 9. Senhor, mas e eu? Não é assim que você ora? Jesus, mas e eu? O Senhor sabe que eu tenho orado, eu tenho trabalhado, eu tenho cansado. Deuteronômio 10. Senhor, mas e eu? Senhor, mas e eu? Versículo 8. 10, versículo 8, que diz assim: Senhor, você está perguntando: Senhor, mas e eu? O Senhor não está vendo a minha casa, o Senhor não está vendo a minha vida, o Senhor não está vendo as minhas orações. O Senhor responde para você assim, ó, versículo 8, naquela ocasião, o Senhor, irmão, presta atenção nisso, você tem que sair com isso daqui, para você voltar para sua casa, daqui até sua casa declarando: o diabo está derrotado em nome de Jesus. Ele está derrotado em nome de Jesus. Naquela ocasião, o Senhor separou. Quem separou, irmãos? Quem separou, irmãos? O Senhor separou a tribo de Levi. Jacó não tinha amaldiçoado? Jacó não tinha amaldiçoado? É. Mas o Senhor separou a tribo de Levi. Ah não, mas amaldiçoaram. Vai dar errado. Não vai acontecer. Como é que fala? Como é que fala? É só questão de tempo o Levi voltar com a cabeça das pernas. É só questão de tempo para parecer quebrado. Porque todo mundo é quebrado. Vai quebrar. Vai dar errado. O Senhor separou a tribo de Levi para que levasse a arca do pacto do Senhor. A arca representava o quê? O que representava a arca? A presença de Deus. Mas não foi essa tribo que foi amaldiçoada? Não foi essa tribo que não valia nada? Não foi essa tribo que não tinha pai, que não tinha antecedentes, que não foi essa tribo que seria dividida, não existiria? E o Senhor está dizendo: eu separei ela, para ela trazer a presença de Deus para dentro dessa casa. Ela pode não chamar atenção, ela pode não ter os talentos que o mundo pede, ela pode não chamar atenção como filho de outras pessoas importantes, mas foi eu que separei essas pessoas, foi eu quem separei, para que através dele, através dela, a minha presença seja manifestada. Deus pode não ter te chamado para ter ouro, para ter prata, mas através da sua vida, a presença do Senhor se manifestará. Deus trará vida, Deus trará cura através da sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Não foi o homem quem te chamou, não foi o Levi quem te chamou. O Senhor te separou e o Senhor fará de você um canal da presença dele em vidas que precisam ser ressuscitadas em nome de Jesus. Levasse a arca do Senhor para estarem de pé diante do Senhor. Para ministrar, eu separei para ministrar, para abençoar o seu nome este dia. Por isso, versículo 9,
Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. Sabe por quê, Genaro? Porque todo mundo, na hora de se levantar, estava tranquilo. Eu tenho a minha parte, eu já estou aqui tranquilo. Mas uma tribo que não tinha mais pai, uma tribo que não tinha mais antecedentes, que só tinha maldição, família destruída, uma família sem ninguém importante se levantou, e o Senhor falou: não terá parte com seus irmãos. O Senhor, aí repete, é a sua herança. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu. É essa a promessa que você tem que guardar. Mas Jacó também tinha prometido. Jacó liberou palavra. Jacó amaldiçoou. Mas não. A promessa de Deus é maior que a promessa de Jacó. Jacó amaldiçoou, mas Deus está abençoando em nome de Jesus. E a sua casa é abençoada em nome de Jesus. A sua casa será abençoada em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão, adorar a Deus e receber essa palavra. A sua casa será abençoada em nome de Jesus. A sua casa será abençoada em nome de Jesus. Se coloquem de pé, vamos orar. Eu quero que você guarde essa palavra, mas que nessa oração você lembre. Você lembre da sua casa. Lembre dos seus familiares. Lembre daqueles que não estão aqui. E talvez se distraíram e atraíram sobre si maldição, palavra de maldição. Nós vamos atrair agora, através da nossa rendição ao Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos atrair agora as bênçãos do Senhor para a sua casa, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e nós temos 2 minutos para encerrarmos. Comece a orar pela sua família agora, em nome de Jesus. Comece a orar pela sua casa, em nome de Jesus. Comece a orar pela sua família, em nome de Jesus. Comece a orar pelo seu casamento agora, em nome de Jesus. Comece a orar pela sua paternidade, em nome de Jesus. O diabo está aí te lembrando, olha, lembra, seus pais não prestaram, você vai ser cópia do seu pai, você vai ser cópia da sua mãe, o seu casamento vai ser cópia dos seus pais. Não, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, o Senhor te levantou, o Senhor te separou. Você é a herança do Senhor, a sua casa é a herança do Senhor. O diabo não vai tocar, ele está repreendido em nome de Jesus. Abra sua boca, comece a orar. O Senhor disse, o Senhor prometeu, Ele falou: eu vou te levantar para ministrar, eu vou levantar para abençoar. O Senhor te trouxe aqui, mesmo você machucada, mesmo você machucado, mesmo você desanimado, mesmo você não tendo forças, Ele chamou você aqui para ministrar sobre a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Ele te chamou aqui para que você pudesse abençoar a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Você foi ministrado pela palavra de Deus, você foi abençoado pela palavra de Deus, e você vai sair daqui com a unção de Deus, com a unção da palavra, para voltar para sua casa dizendo: a minha casa é herança do Senhor, a minha família é herança do Senhor, a minha casa é herança do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Nós te louvamos, ó Pai, pela palavra que o Senhor trouxe às nossas vidas nessa noite. E nós somos a tribo de Levi, Senhor, representadas nessa palavra. Nós somos a tribo de Levi, Senhor, representadas, ó Deus, nessa palavra que o Senhor liberou para nós nessa noite. E nós queremos, ó Pai, apresentar a nossa casa. Senhor Jesus, nós queremos te servir como a tribo de Levi fez. Que seja a nossa decisão te servir, que seja a nossa decisão, ó Pai, estarmos ao seu lado. Mas nós queremos também te pedir, meu Deus, fortaleça a nossa fé, nos faça lembrar, ó Pai, constantemente das tuas promessas. A minha casa está nas tuas mãos,
A minha família está nas tuas mãos. O meu casamento está nas tuas mãos. A minha paternidade está nas tuas mãos. O meu filho, os nossos filhos estão em suas mãos. Nós recebemos a palavra ministrada aqui nessa noite. Nós somos, Senhor, aleluia, tua propriedade, e o Senhor é a nossa herança, aleluia. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Obrigado, ó Pai, pela palavra liberada nessa noite. Obrigado, Senhor, pela palavra manifestada nessa noite. Que nós possamos, em nome de Jesus, voltarmos ao nosso lar direcionados. Possamos voltar para a nossa casa direcionados. Que não serão as bênçãos materiais, a conta bancária cheia. Não será o alto salário que nos satisfará, mas será ter o Senhor como a nossa herança e a nossa parte, em nome de Jesus. Tem uma palavra que eu queria liberar para os irmãos. A tribo de Levi não era mais próspera. A tribo de Levi não era mais próspera. Pode tirar. A tribo de Levi não era mais rica, não era mais talentosa. Foi no momento em que Moisés gritou: quem está ao lado do Senhor, que mudou o cenário da história da tribo de Levi. É a sua vida de servo, de servir a Jesus, de servir no sentido literal, que atrairá o cuidado de Deus para sua casa. Que essa palavra direcione a muitas pessoas aqui. O pastor Moisés, ele fala muito disso, né? A Giovana até falou domingo. Quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas por nós. Isso é uma verdade. Eu sei que cada um tem anseios aqui. Tem angústias, causas que tiram o sono. Mas eu quero dizer para você que você talvez não tenha capacidade de mudar isso, mas o Senhor tem. Concentre-se em cuidar das coisas de Deus. Encontre seu propósito em Deus. E o Senhor cuidará de tudo por você. Faça como a tribo de Levi. Sirva ao Senhor. A tribo de Levi escolheu não ter casa, escolheu não ter terra, escolheu não ter ouro e prata. Mas só eles tinham o privilégio de carregar a presença de Deus. E a escolha também é de vocês. A escolha também é nossa. Nós podemos não ser os mais ricos, os mais prósperos, os mais abençoados financeiramente. Mas nós podemos escolher ter a presença de Deus. E Ele promete que Ele cuidará do resto. Você não será desamparado em nome de Jesus. Você não será desamparado. Amém, querido? Pegue as suas mãos. Receba a bênção e volte para sua casa abençoado.